Qual a relação de Vygotsky e Piaget com a educação? Qual a relação de um com o outro? Vamos conhecer a contribuição deles para a educação. Em relação à aprendizagem, partindo das pesquisas realizadas por Piaget, concluímos que a aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva e é dependente do processo de desenvolvimento. Já para Vygotsky, aprendizado precede e impulsiona o desenvolvimento. A pedagogia baseada nos estudos de Piaget deve promover a construção do conhecimento. Para Vygotsky, as vivências pedagógicas devem ajudar não só a construção do conhecimento, mas ajudar o aluno a desenvolver-se cognitivamente. Por isso, quando se fala de Piaget, falamos em construtivismo, e quando se fala em Vygotsky, se menciona o socioconstrutivismo. Em relação à educação, envolvendo seu processo ensino-aprendizagem, Piaget diz que o desenvolvimento progressivo das estruturas intelectuais que nos torna capazes de aprender. Já Vygotsky diz que a educação tem um papel importantíssimo porque reestrutura de modo fundamental todas as funções do comportamento. Essas afirmações estão baseadas nos estudos de Piaget em relação às etapas e os estudos de Vygotsky em relação à zona de desenvolvimento proximal. Piaget mostra a evolução das estruturas intelectuais através das etapas sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Vygotsky afirma que, a partir do contato com uma pessoa mais experiente e com o quadro histórico-cultural, as potencialidades do aprendiz são transformadas em situações que ativam nele esquemas processuais cognitivos ou comportamentais. Portanto, podemos ainda afirmar que a escola deve propor atividades desafiadoras e incentivar novas conquistas. O professor deve ser facilitador de experiências e estimulador, e também ter um papel de mediador. O aluno é um ser ativo, mas Piaget ressalta que o erro da criança deve ser respeitado como um momento do processo de elaboração do conhecimento, e Vygotsky alerta de que a criança deve ser encaminhada na direção daquilo que lhe falta, ou seja, o nível potencial. Educar não se refere à transmissão de conteúdos, mas a favorecer a atividade mental do aluno. Para Vygotsky, é favorecer a apropriação de ferramentas culturais, propiciar o desenvolvimento do uso da linguagem oral e escrita, bem como o uso de conceitos científicos. Quanto à metodologia ou método, a aprendizagem deve ser por descoberta e o ensino deve apelar para a atividade do aluno. O objetivo deve estar centrado no aluno e, segundo Vygotsky, proporcionar a apropriação ativa do conhecimento. Aqui temos alguns itens que se destacam em relação às diferenças entre Piaget e Vygotsky. Desenvolvimento humano. Piaget privilegia a maturação biológica por aceitar que os fatores internos preponderam sobre os externos. Postula que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal. Já Vygotsky concebe o desenvolvimento humano como uma contínua interação entre as estruturas orgânicas da criança, mas privilegia o ambiente social. Reconhece que, variando o ambiente, o desenvolvimento também variará. O social e o individual. Piaget acredita que os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de desenvolvimento que se encontra. O conhecimento, portanto, procede do individual para o social. Já Vygotsky acredita que a criança já nasce no mundo social e, desde o nascimento, vai formando uma nova visão desse mundo através da interação com os adultos. O conhecimento, portanto, procede do social para o individual. Desenvolvimento e aprendizagem. Segundo Piaget, a aprendizagem subordina-se ao desenvolvimento e tem pouco impacto sobre ele. Vygotsky postula que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam, de modo que quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Pensamento e linguagem. Para Piaget, o pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é uma forma de expressão. Só pode ocorrer depois que a criança já alcançou um determinado nível de habilidades mentais, subordinando-se, pois, aos processos de pensamento. Para Vygotsky, o pensamento e a linguagem são processos interdependentes desde o início da vida.
dá uma forma definida ao pensamento, possibilita a imaginação, o uso da memória e o planejamento da ação. Maria Teresa da Cunha Coutinho diz que o processo de ensino-aprendizagem deve ser capaz de propiciar à criança o aparecimento de várias capacidades especiais que lhe assegurem o desenvolvimento cognitivo. E ela cita algumas atividades como domínio de novo vocabulário, que pode resultar em novas formas de expressão do pensamento. Domínio de conceitos pode favorecer o desenvolvimento da abstração. Textos de diferentes disciplinas pode levar o aluno a desenvolver análise e síntese. Trabalho em grupo favorece a superar o egocentrismo. Conceitos matemáticos favorece o surgimento de atividades operatórias tais como classificação, seriação e demais operações lógicas. História e geografia favorece ao desenvolvimento das noções de espaço, tempo, casualidade e juízos críticos. Ciências naturais estabelece as bases para a formação do pensamento lógico. Segundo ela, tudo dependerá da forma como será conduzido o processo pedagógico pelos professores e pela escola. Conheça aqui as fontes utilizadas para esta comparação entre Vygotsky e Piaget e a educação.